Salve, devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Antes de iniciar essa nossa aula, eu venho trazer aqui para vocês uma oferta de um curso que eu estou disponibilizando pela plataforma da Hotmart. Está por um preço super acessível. Caso não seja um curso do seu interesse, ajude a gente aqui do canal compartilhando o link para que a gente possa manter as nossas atividades aqui e produzir outros conteúdos. Conto com a ajuda de vocês. Indo basicamente para a aula de hoje, eu preciso só reforçar alguns detalhes, porque eu estou implementando a parte seguinte do nosso trabalho, que é de fato a exibição das rodadas, os jogos da primeira rodada, da segunda, da terceira rodada, que vão fechar a fase lá de jogos da primeira fase da Copa do Mundo. E depois nós vamos ter as outras etapas, que são, obviamente, as fases que são eliminatórias. Então, a primeira fase é classificatória. Depois nós vamos ter as fases eliminatórias, que são oitavas de final, quartas de final, semifinais e finais. Isso tudo eu já organizei em arquivo JSON. Eu estou procurando ordenar da melhor forma possível para deixar o mais simples para a gente poder manipular depois visualmente isso aqui na nossa interface. No geral, o que nós fizemos na aula anterior foi a exibição dos grupos, com a listagem dos países, com suas respectivas bandeiras. O que nós vamos fazer basicamente aqui é só uma questão de refatoração. Eu só vou indicar para vocês o que eu fiz para poder dar uma enxugada nesse nosso código. Então, no nosso arquivo index.js, após fazer lá a requisição, ter a resposta e ter a parte da manipulação dos dados, ao invés da gente colocar uma grande quantidade de linhas ali de criação de um card e o preenchimento dos dados, aqui dentro do nosso map, o que foi que eu fiz? Eu fiz a chamada para uma função chamada criar card, e fiz a chamada depois para uma função chamada preencher dados nos cards, recebendo aqui o nome do grupo e o index. Essas funções eu implementei abaixo, ou seja, abaixo da nossa constante ver grupos, que é a nossa arrow function aqui da nossa requisição, eu criei uma função através de uma const, aqui no caso é uma arrow function, né, chamada criar cards, e coloquei basicamente aquelas duas linhas de código. Se você quisesse depois tirar os comentários, você veria que basicamente o que a gente está fazendo aqui é clonando a estrutura HTML e adicionando ela dentro da nossa lista. Basicamente, isso aqui que a gente está fazendo. Então, essa função criar cards, ela é chamada aqui. Após nós termos os 8 cards criados, nós precisamos preencher os dados. Toda a lógica de preenchimento de dados eu coloquei aqui. Porém, eu trabalhei uma coisa aqui que é muito interessante, que é a questão da desestruturação. Como nós temos um array, quando a gente trabalha com arrays, a gente pode desestruturar o array para poder trabalhar com nomes mais amigáveis. A mesma coisa quando a gente fala de objetos. Quando a gente trabalha com objetos, para poder trabalhar com nomes mais amigáveis, a gente também pode desestruturar. Então, por exemplo, nós estamos recebendo, dentro da nossa requisição aqui de dados, nós estamos recebendo um elemento que se chama grupo. Esse grupo ele é um array de objetos. Tá? Então, que fique bem claro para vocês. Grupo é um array de objetos. Então, se a gente quiser acessar qualquer informação desse nosso mapeamento, geralmente a gente teria que digitar assim, tipo, grupo. Aí a gente teria que colocar, por exemplo, seleção 1 na posição 0. Seleção 1 na posição 1. Seleção 1 na posição 2. Ou seja, a gente tem aqui um nome que é um pouco extenso para a gente poder acessar as informações. Do grupo, a gente acessa as informações sobre as seleções, sobre as bandeiras, sobre o nome dela, sobre a sigla, tá? E isso daí não é algo assim não é algo interessante, né? Se a gente for olhar nosso arquivo de grupos, nosso arquivo JSON, então você acessa do grupo, você acessa o grupo, você acessa a seleção 1, a seleção 2, a seleção 3, a seleção 4. Ou seja, os textos começam a ficar muito extensos quando você vai fazer chamadas. Então, na hora de preencher os dados, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o grupo, que é objetos, e eu estou desestruturando. Ou seja, eu estou dizendo que grupo eu vou desestruturar ele nas seguintes formas. Eu não posso colocar aqui a palavra grupo, porque aqui a gente tem uma ambiguação. Como a gente tem um elemento interno dentro do nosso array aqui, que se chama grupo, eu não posso colocar o nome grupo simplesmente aqui. Se eu colocar o nome grupo, vai dizer que já existe o nome grupo dentro de uma estrutura que a gente está trabalhando. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que grupo, aqui do meu arquivo JSON,
que é essa letra do grupo, eu vou chamar ela por esse alias aqui, ó. Eu uso 2 pontos e coloco o nome que eu quero. No caso, eu estou colocando aqui o nome o grupo, só para poder fazer uma diferenciação, tá? Outra coisa, dentro do nosso array de objetos grupo, nós temos, além do grupo, nós temos seleção 1, seleção 2, seleção 3 e seleção 4. E o que foi que eu fiz foi basicamente desestruturar aqui. Seleção 1, seleção 2, seleção 3, seleção 4, tá? Daí, o que foi que eu fiz abaixo? Abaixo eu fiz uma desestruturação dessas variáveis que a gente acabou de desestruturar. Seleção 1, seleção 2, seleção 3 e seleção 4 são arrays. Se a gente observa aqui, seleção 1 é um array que tem na posição 0 o endereço da bandeira, na posição 1 o nome completo do país e na posição 2 tem um nome abreviado, que é a sigla do país. Então eu desestruturei também este array. Então aqui o que eu estou fazendo é dizendo que a seleção 1, eu estou desestruturando ela da seguinte forma. Eu estou chamando a primeira posição de bandeira 1 e a segunda posição de país 1. Ou seja, aqui eu tenho o nome da bandeira e aqui eu tenho o nome do país. Eu poderia desestruturar aqui também e colocar assim, tipo sigla 1. Só que a gente não vai trabalhar com as siglas aqui por enquanto, então não tem necessidade de eu informar. Na ordem, a gente desestruturou essas duas primeiras posições aqui. Tudo bem? Então, feito isso aqui, agora a gente já tem nomes que são um pouco mais amigáveis. Para baixo, observem como foi que eu fiz a lógica. Deixa eu enquadrar bem aqui. Observem como foi que eu fiz a lógica. Aqui na linha de preenchimento do grupo, ao invés da gente escrever assim, grupo, fica um negócio um pouco ambíguo, simplesmente eu posso chamar o grupo. O grupo, basicamente, é a variável que a gente desestruturou de objetos chamado grupo, que vai trazer para a gente a letra do grupo. E no caso da nossa lista de seleções, quando a gente for preencher as bandeiras, a gente tem que colocar o nome da bandeira e depois o nome do país. Então, ao invés da gente escrever como nós fizemos na aula anterior, seleção 1, na posição 0, ou seja, ao invés da gente fazer isso aqui, que é um nome que não fica muito legível, você lembrar do array ou do objeto grupo, eu tenho uma propriedade chamada seleção 1 na posição 0. O que tem na posição 0? Aí você tem que ir lá para o arquivo para ver que na posição 0 você tem o nome do arquivo, né? Então, ao invés da gente fazer isso aqui, agora ficou muito mais amigável dizer que eu quero exibir a bandeira 1, que é a bandeira do país 1, que é a bandeira da primeira seleção. E assim eu fiz para as outras, bandeira 2, bandeira 3 e bandeira 4. A mesma coisa para o nome do país. Ao invés da gente escrever assim, como nós fizemos na aula anterior, grupo, seleção 1, na posição 1. Novamente, posição 1 aqui é o nome do país no array da seleção 1. Então, ao invés da gente fazer toda essa digitação, agora a gente só digita aqui país 1. Ou seja, país 1 faz referência ao nome do país. País 2, país 3, país 4, respectivamente, fazem referências aos nomes dos países. Aqui para baixo, tem nada de diferente. A gente só chama a nossa função ver grupos para poder fazer o preenchimento dos dados. Com isso, se nós temos já essas informações, a gente continua tendo a exibição dos nossos grupos corretamente com as letras, começando no grupo A, indo até o grupo H, e a exibição da listagem das seleções, com a sua bandeira e o seu respectivo nome. Então a aula de hoje é um vídeo um pouco mais curto, mas era basicamente para eu poder dar ênfase acerca dessa refatoração que eu fiz dentro do nosso projeto. Na próxima aula a gente vai trabalhar as etapas para a exibição dos jogos por rodada. Jogos da primeira rodada, da segunda rodada, da terceira rodada, para fechar ali a fase de grupos, depois os jogos correspondentes às outras fases, que são oitavas de final, quartas de final, semifinais, final e disputa de terceiro e quarto lugar. Basicamente é isso que a gente vai ver a partir das próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!